Olá! Vamos acertando aqui a câmera. Boa tarde a todos. Vamos chegando, vamos levando. Pamonhas caseiras. Ai, Marcelo já tá aqui. Bem, eu quero só fazer uma introdução. Dr. Marcelo Almeida, que é o meu convidado de hoje à tarde, é um baiano, um conterrâneo meu. E o Marcelo foi meu colega na pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro. Ficamos muito amigos durante a pós. E essa amizade se continuou. Eu tenho ele e o Marcos Vinícius, que é o nutricionista Marcos Vinícius, como grandes amigos de coração que eu ganhei nessa pós-graduação. E o Marcelo está trabalhando na linha de frente com o Covid e eu acho que ele pode colocar muito mais informações para gente. Como eu tô mais... Eu tô trabalhando, mas não tô trabalhando na linha de frente com a Covid. Tem alguns pacientes com a Covid, mas é diferente, né? De quem tá trabalhando na linha de frente, pegando uma carga maior de pacientes com essa doença. Então eu acho que ele tem muito a agregar pra gente em termos de conhecimento e a gente entender como é que tá lá o fronte de batalha, né? Então vou colocar o Marcelo aqui com a gente e ele já vai entrar. Então eu quis conversar sobre isso hoje, porque eu acho que tem muitas dúvidas ainda. Ô, meu querido! Boa tarde a todos! Tudo bem, meu querido? Tudo em paz, graças a Deus. E você, Dani, como é que tá? Tudo bem, saudade de você, Marcelo. Tem que marcar para se ver, né? Pois é, menino. Agora tá difícil, né? Eu digo que é o vírus antissocial, pô, aí acabou com tudo, né? Difícil. A gente se viu a última vez, acho que foi no Cine. Foi no Cine? Você teve aqui. Ah, não, você teve aqui. Tive aí, né? No curso avançado lá do sistema digestivo que eu fiz. E foi um prazer ter você aqui, mas eu não pude dar a atenção que você merecia, você e o Marcão. Que nada, pelo amor de Deus. A gente curtiu bastante, aproveitou bastante. A gente pôde sair para jantar junto e tudo mais. Pois é. Meu querido, você é um querido de coração. E também um médico com M maiúsculo. Estudioso. Ah, para quem não sabe, o Marcelo fez química, né, Marcelo? Isso. E fez química. Então, imagina o que ele não manja de bioquímica, né? A junção da medicina com a química. Verdade. E o Marcelo está aí na linha de frente, trabalhando, excelente médico, competente, estudioso, está em todos os cursos. Então, eu estou super feliz que você está aqui comigo, Marcelo. Foi um prazer. E é importante a gente dar essa visão, né? Sim. Do outro lado, porque assim, eu tenho estudado muito, eu acabei de escrever um livro sobre a imunidade e intestino, fazendo, na verdade, uma coisa um pouco mais prática, mas tem bastante coisa técnica também, mas vai ser direcionado para a população geral. Eu entreguei semana passada para a editora, então está em revisão e tal. Eu ainda não sei quando vai sair. Mas, ou seja, né, eu estudei muito a teoria, né, do Covid, eu estudo todo dia, eu leio artigos todo dia. Só que eu, apesar de ter alguns pacientes com a doença, eu não estou na linha de frente. E eu sei que você está, porque você dá plantão, que você então está tendo contato. E eu queria que você contasse um pouco para a gente o que você está sentindo aí na Bahia, de como está. Tem muita gente com Covid aí? Bom, vamos lá. Daniel, é um negócio interessante porque, na verdade, assim, eu continuo fazendo consultório como ortomolecular, né? Tenho atendido muita gente ainda dentro do consultório. Não deixei de fazer meu plantão. Tem 11 anos que eu trabalho no mesmo hospital. Tem um plantão uma vez na semana lá. Eu digo que é minha cachaça, eu quero ter esse contato. E eu acho legal porque, por exemplo, nessa circunstância atual, a minha experiência não fez... Se eu tivesse só em consultório, eu teria perdido essa oportunidade de ver a realidade do dia a dia. Então, eu teria a informação técnica, né, teórica, mas a prática... Que é o que acontece comigo, né? Não é só com você, mas quase todo mundo que faz para um pouco do funcional, que vai para o orto, acaba abandonando a emergência, e eu não fiz. Eu preferi, eu sou intensivista também, né?
Então, eu preferi não estar dentro de UTI, mas estar na emergência, porque eu gosto de atender a população. Então, isso me deu uma oportunidade de ver justamente como está evoluindo isso, né? O outro lado da história, né? Isso. O lado da prática, da Linha de batalha lá, frente, né? né? De Linha de guerra. frente. Linha de frente. Sim. E é interessante que no início a gente questionava muito sobre se era real o que o pessoal estava falando, porque o número era menor. Todo mundo ficou assustado com a história da pandemia e as emergências esvaziaram. Eu tenho mais de 11 anos que eu não trabalho em hospital público, então não tinha uma relação com o hospital público, não sabia como está acontecendo. Mas o hospital privado, a emergência esvaziou. E montou-se um fluxo só para a Covid, que na maioria das vezes sou eu que atendo. Quando eu estou lá na emergência, vira para mim também, né? Então, a gente percebe que o número de pacientes que vai para a emergência caiu absurdamente. Hoje, tem muita gente que vai, mas tem várias coisas envolvidas, que o fluxo que montou para a história do Covid, lá no hospital, por exemplo, se ele tem sintomas respiratórios, teve coriza, tosse, ele vai entrar no grupo. Se ele tem febre, ele vai entrar no grupo. Então, entra muitas das vezes amidalite, sinusite, entra várias coisas. E a gente não fala que, nesse momento, você está tendo contato também com dengue, H1N1, chikungunya, zika, fora as outras doenças que continuam acontecendo. Acontecendo, exatamente. E esse é o grande lance até, me colocaram num grupo desse para ficar discutindo sobre Covid, e aí o grupo foi praticamente, todo mundo só falava do hidroxicloroquina. Eu digo, eu vejo essa droga como uma droga boa, para mim é segura, mas eu só prescreveria com o diagnóstico na mão. O diagnóstico é o exame na mão. Então, como hoje está difícil, e é do grande conchavo que está acontecendo, é o diagnóstico. Aí alguns médicos estavam usando a TC de tórax como uma referência para dar o diagnóstico. Aí eu disse, lá em 2009, quando teve aquela primeira pandemia, a primeira epidemia do H1N1, eu coordenava uma emergência de um hospital público particular daqui de Salvador. O achado radiológico da tomografia é igual praticamente, então não dá para você descartar. Então não dá para dizer com certeza que aquilo é Covid, né? Não dá para dizer. Na verdade, o padrão ouro seria o PCR, né? Para você ver partícula realmente viral, né? E, na verdade, o padrão ouro seria o lavado broncoalveolar, né? Ou seja, do ponto de vista populacional, como é que você vai conseguir fazer esse diagnóstico? Fica muito difícil, né? Então, isso está tudo muito misturado, né, Marcelo? E sabe o que é interessante? Que você falou assim, olha, no princípio, assim, no primeiro momento, as emergências esvaziaram. E aí me vem uma coisa na cabeça, assim, engraçado, né? Porque, ou seja, as doenças de emergência pararam de acontecer? Acabou. Não pararam. Parou muitas vezes a motivação para ir ao hospital, que é conseguir atestado médico. A gente sabe, né? Eu fui perita há muitos anos, muita gente vai na emergência só para poder ter o atestado e faltar no trabalho. Não porque ele realmente precisava de uma emergência. O que desvia a função do médico que está na linha de frente, né? Verdade. Ele não está ali para emitir atestado, ele está ali para atender emergências, urgências e emergências. E aí, então, engraçado, todo mundo se curou das emergências normais. Agora, quem realmente precisava ir, continua indo, né? Ou seja, uma dor abdominal aguda, né? Então, eu já penso nas urgências abdominais, que é a minha praia, né? Então, uma úlcera perfurada, um abdômen agudo obstrutivo. Então, aí você está enganada, Adem. Saiu até vários artigos mostrando que aumentou quase 800% o número de pacientes que infartaram e ficaram em casa. Na verdade, o pessoal estava doente, mas não estava indo. O infarto, o AVC, o apendicite, quase não ia mais. O hospital esvaziou, né? Praticamente. Entendeu? Agora, por medo, né? A organizar, o pessoal já começou a ter um pouco mais de consciência. Porque a mídia fez essa propaganda toda e todo mundo ficou com medo, né? Tem muita gente ainda com medo. Ainda tem, né? Tem. E tá chegando muitos casos. Tem muita gente perguntando, Marcelo, qual é o hospital que você trabalha em Salvador? Hoje eu trabalho no hospital da Bahia, na verdade. É um hospital privado que fica na Magalhães Neto, né? Já tem 11 anos que eu trabalho lá.
E você sentiu que aumentou o número? Porque aqui em Campinas aumentou muito o número de diagnósticos, né? E a gente, assim, e muitos internados também, mas não chegou, obviamente, a lotar, a extrapolar a capacidade que a gente tem aqui. O que você sentiu aí em Salvador? O que acontece, Dani, é o seguinte, se a gente for para a estatística, fala-se que tem uma previsão de que 80% a 90% da população mundial tenha contato com o vírus. Aqui no Brasil não fez o teste em massa, que deveria, né? Aí o que acontece? Onde fez, que foi Estados Unidos e Europa, foi detectado que 80% mais ou menos dos testes positivos era assintomático ou oligossintomático. Você não tinha nada ou era um sintoma de gripe mesmo. Que só 5% ficava grave. Mas chegando um momento que as pessoas começaram a perder o medo, começaram a procurar mais emergência, até mesmo para um diagnóstico. Tem muita gente hoje que já diminuiu. A gente continua com dificuldade. Mesmo trabalhando, por exemplo, no hospital privado, eu continuo com dificuldade de fechar o diagnóstico. Porque precisa do RT-PCR. Aqui no hospital a gente usa um que faz um painel viral. Então eu consigo identificar se é H1N1, se é influenza. Você consegue separar o que é. E quanto tempo demora para sair esse resultado? O problema está aí, que leva de 5 a 7 dias. Teve alguns hospitais que criaram uma estratégia que só fazia o Covid. Então, tem alguns hospitais aqui em Salvador que faz de manhã e no final da tarde já está saindo, porque eles montaram no próprio consultório, né? Mas criou uma confusão. Tem muito médico que não sabe nem qual exame pedir. Aí, porque hoje a gente está falando do SUAB, que é o RT-PCR, que é o que a gente identifica o RNA do vírus e consegue dizer, esse aqui é Covid. Né? Porque hoje você tem a sorologia. Eu fiz a sorologia. Por que eu fiz a sorologia? Pô, tem uns 3 meses que eu estou trabalhando na frente, atendendo muito paciente com diagnóstico, já chega muitas vezes com diagnóstico, tendo contato com muito paciente, e eu não tive nada. Então eu fiz em Dani, minha esposa, mas para saber, pô, eu já tive o contato, já fiz. Então foi uma forma mais de me deixar garantido de se eu já tinha montado o sistema imunológico para a defesa, né? Mas a gente tem visto também que tem gente que tem o Covid, por exemplo, fez o PCR veio positivo, e tem gente que fica 1 mês ou mais e não faz a sorologia positiva. Sim. Né? Eu até conversei com o Lúcio sobre isso, porque eu tive um caso semelhante há pouco tempo atrás de um paciente, e ele me falou o seguinte, que esses testes que vêm de fora, eles estão muito específicos para aquela cepa. Então, ele é tão específico que se o vírus daqui tiver com algum tipo de mutação, ele já não dá positivo para aquele vírus. Ou até, ele diz que ainda tem uma outra questão que envolve o sistema imunológico de quem teve a doença. Então, é como se o nosso sistema imuninato conseguisse controlar o vírus, inclusive sem apresentar ele para o sistema imune adaptativo. O que você acha disso? Eu tive uma paciente, que eu conto até eu fiz um videozinho, contei sobre essa paciente, foi bem interessante, que como eu falei, eu tive para mais de 40 profissionais da área de saúde, que são pacientes meus, em linha de frente, e que não tiveram nada. Essa paciente é uma fono. Ela fez febre, como ela trabalha em uma unidade hospitalar que teve muita paciente que teve, ela aí fizeram um teste nela, o PCR. Deu positivo, afastou ela. Ela só tomou dipirona. Foi o único medicamento que ela tomou. E ficou em quarentena, melhorou. 20 dias depois, ela fez a sorologia. Fez sorologia, ELISE, né? Que é a quimio, fluorescência ou quimiofluorescência, né? Não foi o rápido, não. Não, foi o ELISA. Não deu nem IgG nem IgM positivo. Aí o infecto que estava acompanhando ela botou num grupo de outros infectos e que disse que o sistema imunológico dela foi tão apto que não criou, ele não usou o sistema imune para combater, né? O adaptativo, né? Ela não usou o adaptativo, que é aquele que desenvolve anticorpos. Foi tão rápido. Eu acho que foi o que aconteceu comigo. Porque a minha sorologia dá negativa. E eu tive lá em março, né? No começo de março.
Então, e a minha sorologia é sempre negativa. Quer dizer, eu fiz uma vez, tem mais ou menos um mês e meio. Eu acho que eu vou colher de novo. Mas você fez um PCR que deu positivo. Sim. Pronto. É isso que eu estou falando. Que o primordial para a gente é aumentar a nossa imunidade de tal forma que é isso. Você quase não teve nada. Você não precisa ficar internado. Quase não tive nada. Eu não tive. Inclusive, eu fiz vídeos. Que eu internei. Inclusive, eu fiz vídeos aqui no começo, quando eu estava, mas eu ainda não sabia, porque o exame não tinha saído, e eu estava positivo e eu estava fazendo vídeo aqui em casa, assim. De boa, Estava né? um pouco abatida. Se você ver, isso foi no começo de março, eu acho que lá para o dia 13, 14 de março. Se você ver, eu estou um pouco abatida, mas... E assim, durou uma semana. Gatona, rapaz. Eu estava assim, meio... Mas depois eu fiz a sorologia um mês depois, deu negativo. E agora eu estou aguardando para fazer de novo. Vou fazer de novo para ver. Mas isso está sendo relativamente frequente. Então, muitas vezes, a gente não vai ter isso, né, Marcelo? Para falar assim para o paciente, olha, vamos fazer tal coisa, porque seu exame deu positivo. E o PCR, como demora para sair o resultado, você pode perder o momento de fazer esse tratamento. Então, me conta como é que está esse dilema para quem está na frente da batalha. A fase logo inicial, a gente estava muito nessa coisa, então fica difícil. Então, a estratégia que eu estava usando, eu vou falar de mim, era passar sintomático e passar era uma prescrição com base do que eu já faço na orto, mas eu estava fazendo na emergência. Então, é como se fosse preparar o sistema imune para se defender daquela circunstância. Zinco, vitamina D, eu tive algumas pessoas perguntando. Então, gente, a gente não vai falar dose de nada, porque isso daqui não é para prescrever ninguém, tá bom? Vocês têm que ir para um profissional de saúde para fazer isso. Mas, basicamente, vitamina D, zinco, vitamina C. Você dava mais alguma coisa? Eu fazia acetilcisteína. O NAC, né? Que é o Fluimucil. Aeris, Fluimicil, você encontra na farmácia fácil. A ideia é que quando eu estou na emergência, eu procuro trabalhar como um clínico geral, mas com a base do conhecimento da orto, aí eu uso o que tem na farmácia, que fica mais fácil do paciente se beneficiar, achar rápido lá. Uhum. Então, na minha emergência, eu prescrevia a vitamina C, o zinco, o acetilcisteína, deixava de pirona e orientações para retorno, sem diagnóstico, pedia os exames e tal. Hoje, como ainda continua com essa dúvida, o grande lance era se usava hidroxicloroquina ou não, mas como estava nessa polêmica toda, sei que ela é segura, mas não poderia entrar com o paciente sem saber se ele tinha esse diagnóstico. Poderia ser, por exemplo, um H1N1 e eu estou tratando com suas COVID e não resolveria. Uhum. Hoje eu mudei um pouco essa estratégia com a história da ivermectina. Eu recebi um trabalho que eu achei bem interessante, mostrava a ivermectina in vitro, conseguindo zerar 48 horas, 72 horas os vírus. E aí eu esperei um pouco isso e comecei a ver isso ser replicado em ser humano. Não em trabalho mais, mas no dia a dia. E aí comecei a ver trabalhos que ele respondia para a dengue, para a zika, para H1N1, que na verdade ele bloqueava. Então, a gente já sabia que o vírus tem as 3 fases, que a primeira fase é importante a gente tratar logo, que é a fase da replicação. E aí a fase que a gente não pode perder é a janela. Porque quando chega na última, eu brinco de vez em quando, é que já está na carreta, no meio da ladeira, sem freio, desgovernada, para você segurar é difícil. Então, e aí tem um problema, né? Que é, se você ficar esperando o PCR, você perde esse momento. Janela, né? Janela. Sim, aí o que eu fiz, eu acabei agregando agora, todos os pacientes que chegam com um quadro que tem vírus, que é um quadro viral, eu acabo introduzindo a ivermectina, né? Olha, eu tenho uma paciente de Recife, talvez ela esteja até assistindo a gente aí, e ela, quando ela começou a ter, ela me mandou um e-mail e falou que um médico de Recife tinha prescrito ivermectina para ela. Eu falei, pô, mas o único trabalho que eu vi de ivermectina era in vitro, né? E aí eu comecei a procurar. E ela ficou super bem, ela tá bem. Eu conversei, fiz telemedicina com ela semana passada. E aí eu fui procurar nos trabalhos, então a gente tem esse trabalho in vitro, que foi muito promissor.
E a gente já tem alguns outros já em vivo, mas que não estão concluídos, não foram revisados ainda, né? A revisão aos pares, para poder ser publicado. Então, ele ainda não tem publicação, mas tem trabalhos em andamento com a ivermectina. E como você falou, tem uns outros artigos, inclusive deste ano, mostrando a ivermectina, inclusive na malária, como a hidroxicloroquina, né? Tem também na chikungunya, no H1N1. Então, assim, foi por, gente, é um uso que a gente chama de off-label. Não está na bula, mas por semelhança com outros mecanismos, os médicos estão tentando, heroicamente, usar a ivermectina nesse aspecto. Mas tem mais uma coisa, Marcelo. Quando a gente ainda não tem o diagnóstico, ou seja, o PCR não saiu, e aí você vai tentar isso, eu queria te perguntar se você pede 2 exames que as pessoas têm pedido muito, os meus pacientes me falam, na verdade, 3. Primeiro, o hemograma, para ver o grau de linfopenia, né? Alguns pacientes dizem que os pacientes que vão evoluir pior são aqueles que fazem maior baixa de linfócitos no sangue. Então, no hemograma dá para ver. Então, uma linfopenia mais acentuada. Segundo, o exame de PCR. E terceiro, o dedímero. Você tem pedido? Tenho, na emergência a gente tem solicitado, né? Depende muito da clínica. O paciente que chega com a clínica bem inicial, que só coriza, tosse, né? Mas é um paciente que está estável, a maioria das vezes eu libero dali para ele não expor tanto ele. Mas um paciente que tem uma história um pouco mais florida, que o paciente está um pouco debilitado, aí a gente já pede, né? Lá a gente ainda solicita a gasometria, na verdade, né? Sim. Que dói, a hein, história, gente? a história do médico que eu atendi, que eu coloquei lá no grupo, né? Sim. Que era o médico que já tinha o diagnóstico, que estava em casa, que caiu a saturação, ele voltou. Alguns médicos não sabem fazer a avaliação da gaso, né? Só olha se é acidose. Mas, assim, como intensivista, a gente usava isso até para parâmetro de mudar o tipo de ventilação. De ventilação. O módulo ventilatório do respirador. Uhum. E hoje se usa muito para indicar a pronação ou não, que é a relação do Sim. PO2 e PO2, né? Quer colocar o paciente em decúbito ventral. Barriga para baixo. Isso, que é o que a gente chama de decúbito ventral. Algumas pessoas têm falado sobre isso. Essa pronação, gente, já é usada em UTI como forma de melhorar a oxigenação. Então, coloca o paciente de barriga para baixo, né, ventilando, e normalmente há uma melhora da oxigenação dos parâmetros da ventilação, né, Marcelo? É interessante porque, por exemplo, a clínica é muito semelhante do H1N1. E o H1N1, ele faz tipo uma congestão, aumenta o transudato, né? Sim. O problema é que o paciente está barriga para cima, fala uma linguagem popular para eles entenderem. Está de barriga para cima em ventilação, e aí o pulmão, a parte de baixo do pulmão fica encharcada e só ventila lá de cima. Aí a pronação, que é a barriga para baixo, ele vai, na verdade, modificar, fazer com que a gente consiga ventilar a parte de trás. No H1N1, sabia-se que havia uma coloração, que é o fechamento dos alvéolos. Então, a gente trabalha muito com recrutamento de alvéolos, abrindo PIP, que é a pressão para aumentar. Isso não está funcionando muito no paciente COVID, porque existe esse transudato, mas existe o que a gente chama de chute patológico, que é a presença dos trombos que acaba obstruindo e deixando de passar sangue para que haja essa troca gasosa entre o sangue e o alvéolo para permutar. Então, aí que é uma coisa que entra o uso do anticoagulante, né? E a monitorização do dedímero, né? Porque o dedímero é um marcador de hipercoagulabilidade, que é uma das causas aí da evolução negativa da COVID. Então, você usa o dedímero num valor, normalmente, né? Acima disso, a gente já começa a entrar com anticoagulação para o paciente não acontecer isso que o Marcelo falou, que são esses trombozinhos que dificultam a troca gasosa, né? Porque o sangue tem que passar cheio de CO2 e trocar esse CO2 pelo oxigênio. Então, não adianta eu ventilar se o sangue não conseguir passar para fazer essa troca. Então, não, pior nesse aspecto, Dani, é porque, como eu falei, no H1N1, a estratégia é abrir PIB, então aumenta a pressão. Mas o paciente tem complacência, ele abre o pulmão.
No Covid isso não acontece. Entendi. Tem alguns pacientes que fazem, mas se ele tiver com micotônio, não acontece. Então piora, porque ele aumenta a pressão intratorácica e diminui a circulação periférica. Então o paciente faz o que a gente chama de choque. A pressão sistêmica cai toda e a pessoa entra com droga e acaba piorando muito o paciente, né? E normalmente então, a principal causa de morte na Covid acaba sendo o choque, né, Marcelo? Isso mesmo. Faz um choque séptico, né? E aí abre portas para outros processos. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar também, que eu não sei se você tem percebido, aqui em Campinas, os colegas que estão trabalhando na linha de frente, aqui na região, têm percebido que há uma incidência muito grande e muito maior de complicações nos pacientes com obesidade. Você tem visto isso também aí? Muito, muito. E é interessante que, por exemplo, eu acabei, como eu falei, me convidaram para ficar como diarista de uma UTI, né? Eu não quis, porque acabaria prejudicando o meu consultório. Mas acabei pegando um outro plantão, que era na ideia de ajudar, que é uma unidade fechada, né? Que a gente chama de unidade intermediária, que é paciente de enfermaria. E aí a gente vem discutindo, o paciente obeso, ele complica mais até do que o idoso. O idoso consegue sair melhor, mas o obeso é complicado, por causa justamente disso. O tecido adiposo, ele libera interleucinas, né? Libera processo... Já é inflamado, muito, né? E ainda tem uma outra questão, né? Até onde a gente sabe, o vírus usa a enzima conversora de angiotensina 2 para entrar na célula. Eu costumo dizer que ela é como se fosse um portãozinho. O vírus tem a chave que abre esse portão para entrar na célula. E o tecido adiposo tem muita enzima conversora de angiotensina 2. Então, são muitas portas para o vírus entrar. Então, se a gente juntar ainda a obesidade com as suas comorbidades, que a gente chamava lá na minha época, que eu me formei, que eu sou formada há mais tempo que você, né, Marcelo? Que se chamava síndrome X, um pouquinho. Síndrome X, né, chamava síndrome X de Rivan. E a síndrome X ela é composta de obesidade, né, intolerância à glicose ou resistência insulínica, dislipidemia e hipertensão. Então, se eu juntar, né, a síndrome X é o paciente que vai evoluir pior, né, que é o paciente obeso, que por sua vez tem todas as outras alterações metabólicas, né? Se for idoso e obeso, ainda pior, né? Porque o idoso já tem um processo inflamatório crônico subclínico que a gente dá o nome de inflammaging, que é a inflamação que vem com a idade. Eu falo bastante disso nesse novo livro. Então, o idoso já tem de base isso. E com a obesidade amentariam as portinhas para o vírus entrar. E ainda tem uma outra questão, que é um spoiler do meu livro, que eu vou falar para vocês. A AC2, o gene que codifica a produção de AC2, ele está no cromossomo X. Então, o homem teria uma propensão maior, porque como ele já tem menos AC2, quando essa AC2 é toda usada pelo vírus, ele tem um desequilíbrio da angiotensina 1. E com isso, ele tem uma piora do processo inflamatório, porque a angiotensina 1, ela é pró-inflamatória, diferente da angiotensina 1,7, que é a que vem depois da enzima conversora de angiotensina 2. Então, é por isso que o homem, se o homem for homem, idoso e obeso, aí o negócio pegou. Como diz o povo aqui, é barril dobrado. Exatamente. E você tem visto, Marcelo, na emergência, assim, muita queixa de anosmia? Muita gente mesmo. É um dos sinais, né, que fica praticamente para dar o diagnóstico, né? Mas eu sempre comento que isso é bem fácil para quem tem deficiência de zinco. A ausência do zinco é que faz isso, né? Sim, tanto a perda, uma linguagem para o povo, a perda do paladar e do olfato. Né? Sim, desculpa isso. Que a incapacidade de sentir o gosto. Eu senti isso, na verdade, no terceiro dia, e eu interpretei como uma falta de apetite, sabe? Aí eu falei, não, acho que é porque eu tô meio toxemiada, eu tô sem fome, né? E, na verdade, é porque não tinha prazer com a comida, né? Então, a primeira coisa que você sente é, eu comi
parece que não está com gosto de nada, não me apetece. E, na verdade, vem pela incapacidade que você tem. Isso pode ser uma neuropatia causada diretamente pelo vírus, né? A anosmia, que não é só a Covid que dá, né? Não é só o SARS-CoV-2 que dá, tem outros vírus que causam isso também. Mas, como o Marcelo falou, uma pessoa que tem deficiência de zinco, isso ficaria mais fácil acontecer, né, Marcelo? Isso mesmo. E aí, infelizmente, né, às vezes é o único sintoma, né? E vocês têm visto aumento do número de casos, Marcelo, por aí? Não? Não, é isso que eu estou falando. A emergência começou a aumentar mais, né? Então a gente pega, mas, por exemplo, tem 2 semanas que eu trabalho na emergência e não tenho internado ninguém. Porque eu só interno o paciente mais grave, né? Que é a fase 2B, né? 2B para frente. E eu não tenho internado, né? Então, mas a emergência que eu trabalho, a gente chegou a fechar para a Covid, mas aí é que as pessoas entendem que, na verdade, você tem um número limitado de leitos de isolamento para tais pacientes. Então, hoje, no hospital que eu trabalho, está em torno de 90 leitos de UTI. E tirou 30 para a Covid. Para a Covid. Claro, a gente tem as cenas e tal. Mas dentro desse aspecto todo, ele fica com pouco laço para atender tanta gente, né? Aí acaba bloqueando por causa disso. Não que falte leite no hospital, mas a quantidade de leitos determinados para aqueles pacientes acaba dificultando para isso, né? Mas tem se diagnosticado mais, que as pessoas agora estão fazendo mais exame, mas a maioria das pessoas estão assintomáticas, né? Ou com poucos sintomas, né? Pouca gravidade. Volto a dizer, hospital privado, hospital público, eu não tenho essa relação. O pessoal fala muito, a gente sabe que o hospital público já tinha uma carência, uma deficiência gigantesca do serviço de saúde, eu não vou dizer nem de UTI. Eu coordenei várias vezes hospitais públicos que eu estava lá, precisava um paciente com AVC precisando de UTI. Não conseguia. Sim. O paciente, eu resolvia o problema do infarto, do edema agudo, do AVC, na emergência de um hospital do interior, por falta de UTI. Isso já tem anos. Como eu falei... Sim, não é de agora. Imagina. Na época que eu dava plantão em pronto-socorro, linha de frente, como cirurgiã, depois na emergência mesmo, a gente já tinha esse problema. Né? Então, é que agora ficou mais sensível, né? E aí muita gente acabou usando isso para desviar dinheiro, para dizer que eu estou criando lei. Vocês sabem, todo jogo político que se tornou, infelizmente, a condição da pandemia. E você, Marcelo, não teve sintoma até agora? Nenhum, já fiz o teste, eu fiz sorologia, não deu nada. Meu sistema imunológico está bom demais. A maioria dos meus pacientes estão assim, né? Graças a Deus. Falando aí da vitamina D. Meu paciente em consultório, eu montei... Para cada paciente, a gente vai dentro da necessidade dele. Mas o básico, eu trabalhei sempre com vitamina D em alta. Para mim, meus pacientes têm que ficar sempre com vitamina D acima de 40 nanogramas por decilitro, tá? Aquele trabalho italiano colocou entre 45 e 60 a dosagem de vitamina D sanguínea. Então, que a gente deveria ter, a verdade, acima de 45 e que não se passe, o ideal é de 100, né? Porque aí eu teria que mexer na dieta desse paciente. Mas, infelizmente, apesar de você estar na Bahia, muita gente não tem isso de vitamina D, né, Marcelo? Carência, muita carência. Eu pego um paciente com 17, já peguei paciente com 4, né? Principalmente os pós-bariátricos, aí acaba... Nossa, exatamente. Né? Eles precisam ajeitar. Então, porque tem muita dificuldade de absorção de gorduras também, né? E como a vitamina D também é uma vitamina lipossolúvel, e uma parte dela também vem com a alimentação, esses pacientes têm uma vitamina D. O obeso já tem muita vitamina D presa no tecido adiposo, outra razão para o obeso ter mais problemas. Quando a gente fala em vitamina D, o ano passado... Eu acho que você não estava, Marcelo. Eu falei no congresso de nutrologia da Abram e eu fui falar de absorção de nutrientes pelo idoso. E um dos artigos que eu usei, outro dia eu estava olhando a aula, eu lembrei disso. Um dos artigos que eu usei mostrava uma foto a Europa e os países com menor dosagem de vitamina D
na Europa. O país que tem menor dosagem de vitamina D na Europa é a Itália. Olha só, se não parece coincidência, né? A gente esperaria isso nos países do norte, né? Nos países escandinavos, né? Que Até não na tem contato com o Inglaterra. mar, né? Exatamente, que são países que têm muito frio, a incidência do raio solar é diferente, né? Então, a capacidade das pessoas de sintetizarem vitamina D em exposição ao sol é diminuída. Mas não, a Itália é o país com maior déficit de vitamina D da Europa. Então, não me parece coincidência que, além de tudo, a Itália tem muito idoso e tudo mais, e uma densidade demográfica muito alta, né? As pessoas moram todas muito perto das outras, então aumenta a chance aí da gente ter a COVID aí piorando a evolução desses pacientes. Então, o Instituto para Medicina Funcional Americano, o IFM, fez no site deles um quadro de suplementação que está ali para qualquer pessoa abrir, não é para profissional de saúde, não precisa ter senha, não precisa ter nada. E você entra no site deles para ver a suplementação, eles colocam a vitamina D, porque tem muita gente perguntando de dose. E a gente não pode prescrever, gente, tá? Porque a gente precisaria saber de onde está começando essa vitamina D, quanto que você tem no sangue. Sim. Mas o Instituto de Medicina Funcional americano colocou como uma dose segura, quando você não tem ideia de quanto a pessoa tem de vitamina D, é 5.000 unidades por dia. Tá no site do IFM. Então, eles colocaram lá, e eles colocaram, alguém perguntou de zinco também, então eles colocaram uma dose segura, porque zinco dá muitos efeitos gastrointestinais. Então, tem que tomar cuidado, porque dá gastrite, pode dar dor de estômago e tal. Então, eles colocaram uma dose segura de zinco, o zinco quelado, 25 miligramas 2 vezes ao dia. Então, eu tô falando, o que eu tô falando de dose aqui é o que tá no site, tá? Não é prescrição. Entendam isso, não é para vocês acharem, então, que agora eu tô prescrevendo vocês. Não é. Isso tá no site do AFM para qualquer pessoa que queira olhar. Lá tem outras suplementações, tem o resveratrol, tem a própria quercetina, tem ômega 3, tem vitamina C, tem a tintura do extrato de sabugueiro, o Sambucus nigra, que na verdade, o que mais tem evidência em termos de fitoterapia contra o SARS-CoV, não o SARS-CoV-2, mas o SARS-CoV-1, é o Sambucus nigra, a tintura de sabugueiro. E eles colocaram, e eu ainda adicionaria aí a equinácea. Também tem bastante, tem um preparado na Europa, que chama, acho que se eu não me engano, é Equinaforce, que é uma bebida de equinácea. E com essa bebida já tem artigos publicados com SARS-CoV-1 e, se eu não me engano, já tem com SARS-CoV-2 também. Então, ou seja, equinácea também seria uma boa, falando de fitoterapia, não de medicação. Né? Então, tem muita coisa que dá para ser usada, mas como eu digo, lá desde janeiro, quando eu fiz o primeiro vídeo falando da Covid-19, que a gente nem tinha esse nome ainda, eu falei, prepare o seu terreno para o contato com o danado do vírus. Não espere ele chegar para dar as armas para o seu exército lutar. O seu sistema imune nada mais é do que um exército preparado para receber uns ataques como esse, e recebe, na verdade, tem um documentário da Discovery Channel, eu acho, que fala da convivência entre nós e os vírus, um documentário antigo, e é sensacional, que ele começa falando assim, olha, desde que nós estamos aqui, há alguns milhares de anos, já existem muitos micro-organismos neste planeta, nós chegamos depois, e a nossa sobrevivência aqui e a nossa elasticidade genética só existe por causa dos nossos contatos com os vírus. Então, é muito importante, inclusive, para a evolução da gente como espécie, os contatos com os vírus, porque são eles que nos ensinam, dentro da guerra que acontece dentro das nossas células, como a gente tem que desenvolver a resiliência do nosso corpo. Então, não é simplesmente se fechar em casa,
lavar a mão milhões de vezes por dia, álcool gel milhões de vezes por dia. É preciso se preparar para essa guerra. E eu tenho medo, Marcelo, no nosso futuro, eu acho que a gente vai ter hoje mesmo, vou dar um depoimento aqui. Eu fui num hortifruti aqui perto de casa fazer umas compras, que a minha filha queria comer uma coisa aí, eu falei, vou cozinhar para ela. Aí eu fui no hortifruti, tô pagando, cheguei para a menina do caixa e perguntei: como é que tá aqui os funcionários, né? Tem muita gente adoecendo de Covid, porque eles praticamente não fecham sábado, domingo, né? Ela falou assim, não tivemos nenhum funcionário afastado ainda. Aí eu falei, nossa, que beleza, né? Aí ela falou assim, mas a gente tem que sair, né? Vai fazer o quê? A gente tá vindo e tal, e ninguém adoeceu. E aí eu falei para ela, sabe o que eu tenho medo? Porque tem tanta gente, eu sei porque eu tenho pacientes assim, tá? Que não sai de casa, mas nem a pau, que essas pessoas não vão ser apresentadas ao vírus. Sim. Essas pessoas que estão no mercado, eu duvido que ninguém teve contato com o vírus. É que ninguém desenvolveu a doença. Talvez eles estejam recebendo uma vacina. Então, uma dose pequena todo dia do vírus e já desenvolveram uma imunidade contra ele. Né? É uma vacininha devagar, diferente de quem é médico, quem está na linha de frente, que acaba recebendo uma carga viral muito grande. Nós estamos falando de alguém que está lá, eles estão todos de máscara, com aquele negócio de acrílico na frente, mas eles acabam recebendo. Esse tipo de face, mas eles estão assim, no caixa, tem um negócio de acrílico, assim, né? Proteção, né? Isso. Então, assim, provavelmente eles estão tendo contato, mas um contato pequeno a cada dia, e está fazendo com que eles estão ensinando o sistema imune deles a tolerar e, ao mesmo tempo, não chegaram a desenvolver doença. Por isso que ninguém teve diagnóstico lá. Então, eu tenho medo, daqui para frente, o tanto de fobia social que a gente vai desenvolver e assim, essa pasteurização excessiva da vida, né? Que todo mundo vai ficar o tempo todo lavando a mão e passando álcool gel. Isso tem repercussões para nosso convívio com a microbiota. Inclusive com a microbiota intestinal. A diminuição da diversidade microbiana. Sim. Então, assim, foi muito bom saber de um colega que está na linha de frente como ele está se sentindo lá. Você não está sentindo, né, Marcelo, que a coisa fugiu do controle? Pelo menos aí. Não vejo isso, não. Né? Acho que pintaram algo pior. Volto a dizer, eu estou falando em hospital privado, então é uma realidade diferente, né? Eu não tenho como falar da unidade SUS. O que acontece muito, por exemplo, hoje a gente sabe que a maioria dos pacientes que tiveram casos mais graves foram da área de saúde, foram médicos, enfermeiros e tal. E que entra naquele aspecto da carga viral, que teve aquele trabalho e tal. Que é bem interessante. O que eu, brincando, né, que eu procuro sempre deixar muito claro isso. Eu falo para meus pacientes que, por exemplo, RNA é o material genético do vírus. Então, digamos que eu tenha contato com 10 RNAs do vírus, meu sistema imunológico pega aquilo, começa a criar uma resposta para aquilo e tem uma defesa. Quando vem a outra, ele consegue dar conta. Mas se, de repente, eu pego 200 mil RNA daquele vírus, ele não consegue dar conta e ele tem uma replicação. Isso acaba agravando. Por mais que meu sistema imunológico esteja bem, eu posso não responder bem a essa circunstância. Tem muito colega médico que dá plantão de 24, que faz plantão em outro hospital, vai me dando um plantão no outro, não dorme bem. Aí vai fazer um procedimento. Aí eu vou abrir... não grava isso não, tá? Emergência. Tem muita gente que trabalha, mas não tem habilidade. Aí precisa entubar o paciente. Ele não tem uma técnica adequada para entubar o paciente. Então, ele leva muito tempo exposto a uma disseminação por aerosol, que é uma carga muito alta do vírus. Na intubação do COVID, do paciente COVID, hoje você ainda incrementa uma outra técnica que, na verdade, você tem que evitar ambusar, você tem que evitar aumentar o aerosol. E o pessoal muitas vezes não faz. Então, ele toma essa carga viral, ele e a equipe que está junto, aí complica, ele fica mal. Eu tenho vários colegas que ficou muito mal em UTI, né? Tem pacientes que o médico está muito exposto, o enfermeiro está muito exposto, o fisioterapeuta está exposto, que está dentro da UTI. Nossa, nem fale. Né?
Então, voltando lá à história, a estratégia principal é eu montar o meu sistema imunológico, que vem com a hidratação, vem com a dieta mais adequada, vem com a atividade física moderada, não grave, para que eu possa ter um suporte do meu sistema imunológico. E eu faço uma suplementação a nível de consultório. Volto a dizer, dose é individual para cada um. Mas aí eu uso a vitamina C, eu uso o zinco, a vitamina D, que tem uma comprovação muito boa de que tem uma resposta principalmente para o processo inflamatório respiratório, mostrando que o paciente que está com ela mais otimizada dificilmente vai ter a complicação maior a nível de respiratório. A acetilcisteína, como eu falei, que aí na farmácia tem o Aeres, o Fluimicil. Fluimicil, é. A maioria dos colegas usam 600 miligramas para o paciente que está com tosse produtiva, né? Eu sou mais miserável, eu trabalho sempre com doses maiores. Eu cheguei a usar de 12 em 12, ou seja, 1.200, sem ter nada, que era para tentar aumentar a minha imunidade para o aspecto. Entra o outro aspecto da medicina. Então, 600 duas vezes, Marcelo? Eu estava usando assim, sem sintomas. Tá. O paciente com sintoma, eu estou prescrevendo 3 vezes, fazendo 1.800. Tá. O acetilcisteína tem vários trabalhos mostrando que ele diminui o processo inflamatório respiratório, faz a história da sulfactação do pulmão, trabalha no detox hepático, né? Ele faz detox no corpo e melhora a glutationa, que é uma resposta imunológica para a gente também, né? Que é o antioxidante. Então, esse é basicamente o apanhado que eu faço. Prescrevo alguns ativos, como glucana, lactoferrine. Beta-glucana eu coloquei no meu livro também. O ImunoTF. Tem várias coisinhas que a gente acaba usando para melhorar a flora intestinal e acaba melhorando a resposta inata da gente imunológica, né? Isso é o de consultório. Então, meus pacientes de consultórios, quase ninguém adoeceu. Quando adoeceu, foi leve. Na emergência, eu entro com um processo mais para o pessoal da emergência, que eu faço lá. Então, eu acabo usando a vitamina C, usando o zinco que ele encontra na farmácia. Eu não prescrevo vitamina D na emergência, porque eu faço mais baseado em exames no meu paciente em consultório. Alguns pacientes até indico fazer intramuscular, que eu faço lá na clínica, dose mais alta. Sim. Mas é um paciente que eu vou estar sob controle, então eu consigo gerenciar melhor isso. Não faço para qualquer um, assim, a pessoa que eu não vou ter contato. Né? Então, a acetilcisteína entra. O ivermectina, hoje, eu não espero sair resultado do exame, eu já começo a entrar. Teve bastante gente, eu estava vendo aqui os comentários, teve bastante gente perguntando da ivermectina. A ivermectina e a anita. Na verdade, tem outros remédios que têm a mesma substância da anita. A anita fica mais conhecido. Mas tem a trinida, tem a tanina, né? Tem vários. Mas a anita é a mais conhecida. A gente conhece o medicamento como um vermífero, um remédio para verme, mas que hoje a gente percebe que ele diminui essa replicação, tem um mecanismo que diminui a replicação viral. Então, se a gente consegue introduzir esse medicamento na fase inicial, a gente diminui. Tem uma história que eu acho bem interessante, tem várias histórias relacionadas, mas aconteceu comigo. Minha mãe tem 68 anos. E aí, mora minha mãe, minha avó com 91, minha tia com 76. Aí eu falei para ela, tem que isolar, não dá para ficar assim. Aí chegou um rapaz vendendo coisa na porta de lá de casa, da casa dela, né? Ela aí foi falar com ele e acabou adoecendo. Aí começou com tosse, corize, dor no corpo, meu Deus. Com dificuldade de andar. Não me falou nada. Comprou a ivermectina e tomou. 2 dias depois estava zerada. Aí eu fui ver ela pegou e foi com vontade de mas rapaz, você está aprontando, né, rapaz? Olha só. Então, você vê que tem uma resposta boa, né? Sim. Aquele o colega que eu descrevi o caso lá, né? Que é um cirurgião. O cara chegou com mais de 50% de comprometimento, não estava usando nada e eu prescrevi. Poderia até botar o hidroxicloroquina associado, né? Mas como tem muita gente questionando, eu passo para alguns pacientes meus. Pacientes que têm confiança em mim, que já tem um diagnóstico, eu posso até associar junto com a ivermectina. Mas o importante que a gente sabe é tratar na fase inicial. Não deixa ele complicar para correr atrás. Né? Sim. Então era isso que eu ia te pedir, porque daqui a pouco a gente vai estourar o tempo. Eu queria que você me desse, Marcelo, não só a mim, né? Nós estamos com 400 pessoas assistindo o vídeo,
O que, assim, qual seria a sua mensagem para essas pessoas que não sabem se tiveram contato com o vírus ou ainda não desenvolveram nenhuma sintomatologia, mas estão com aquele pânico de, ai meu Deus, eu não posso sair porque eu vou pegar o vírus, né? Qual seria a mensagem que você que está lidando com isso no seu dia a dia, o que, que você diria para essas pessoas? A primeira brincadeira que eu faço é o seguinte: quem não sabe brincar não desce pro play, tá? Menina de playground é diferente de menino favela. Menino favela não adoece. Então, não pode ficar com medo, mas também não pode ficar tão exposto. Como você falou, se a gente não tiver contato com o vírus, for uma pessoa muito isolada, no final ela vai chegar e não vai ter resposta imune, vai pegar um caso mais grave porque não teve contato com o paciente, com o vírus, né? Sim. Então tem que ter cuidado, mas tem que tentar levar um pouco a vida, né? Isso. Nem tanto é aquela ao história mar, da carga viral nem que a gente tanto à estava terra. falando. Carga viral. Ter contato, mas Sim. sem grandes cargas virais. Né? Sim. Então, sem ser negligente, né, Marcelo? Sem ser negligente, né? De sair por ali, né? Como se nada tivesse acontecido, mas também não ficar fechado dentro de casa sem se expor nem um pouquinho ao vírus, né? Verdade. Então, eu assintomático, eu melhoro a resposta imunológica. Então, vitamina C, zinco, vitamina D, acetilcisteína seria o basicão. A vitamina D para alguns pacientes, que na verdade tem controle. Eu tive os sintomas, estou com sintoma de, perdi o paladar, perdi o olfato, estou com um quadro gripal, não sei o que é. Eu uso a ivermectina. A dose eu não vou falar, porque na verdade depende de peso e essas coisas aqui não é lugar de tratamento, a gente está dando orientação. Então, eu introduzo, além do que eu tinha prescrito, eu boto o ivermectina, eu prefiro ivermectina do que o Anita, e a azitromicina, né? Que seria um antibiótico, mas que é um macrolídeo que tem uma ação sobre o processo inflamatório do pulmão. Seria basicamente isso que eu faço. É um dia, quando eu estou tratando, a depender da clínica, eu posso usar de 2 a 4 dias. Se eu estou tratando parasita, é dose única. Mas quando eu estou tratando vírus, eu aumento, eu uso de 2 a 4 dias o ivermectina, né? Tá. Então ficou aí, ele deu uma palhinha pra gente, mas assim, vocês precisam passar com o médico para ver quando você tiver com uma sintomatologia semelhante aí, até para colher um exame, que isso é importante do ponto de vista de saúde pública, porque o governo teria que ter uma ideia, né? Porque isso é uma doença de notificação compulsória. Então, com o diagnóstico, você vai ser notificado e a vigilância sanitária da sua localidade vai poder saber melhor quantas pessoas tiverem. Isso é importante até para a gente se preparar para as próximas pandemias que virão. Então, é importante você procurar um serviço de saúde se você tiver sintomatologia. Se não tiver, então já vá se armando aí. Algumas pessoas perguntaram qual é o site do IFM, do Institute for Functional Medicine. Eu vou colocar nos stories, então quando acabar esse vídeo vai para o IGTV, eu vou colocar nos stories qual é o Instagram do Instituto de Medicina Funcional, porque vocês podem clicar lá e dentro do site deles encontrar esse quadro que eles fizeram aí de suplementação, tá bom? Foi muito bom, aberto para todo mundo. Esse é muito legal, né? Para colega Sim, médico, eu adoro. Né? Sim, eles são ótimos, são super científicos, são super conscientes, super responsáveis, eles colocam as evidências todas. Foi uma revisão bem legal que eles fizeram. Então é isso, e logo mais para frente aí sai o meu livro falando justamente disso. Só que eu entro um pouquinho mais sobre os suplementos, né? Do que eles lá, eles fizeram um quadro. E falo também da beta-glucana, que eles não citam, nem a equinácea, que eles também não citam no quadro deles, mas o resto está tudo lá. Marcelo, meu querido, meu irmão, meu companheiro, muito obrigada. O pessoal aqui adorou, assim, um monte de fãs seu aqui assistindo você. Os baianos, como diz Bruno Broca, pô. Os baianos, né? Para quem não sabe, eu também sou baiana, né? Eu nasci em Salvador, no Hospital Português. Ainda existe esse hospital, Marcelo? Claro, claro. Olha lá. Eu nasci no Hospital Português em 1975. Então, assim, eu nem sabia se ainda existia o hospital, que faz tanto tempo. Existe, então, nacional. Um beijo para você, meu querido. Manda um beijo para a Dani.
Bom final de sábado para vocês. Para vocês todos, muito obrigada pela presença, tá bom? Bom Grande abraço a sábado. todos aí. Fica Tchau, com tchau. Deus, meu querido. Tchau, tchau. Tchau.